Exemplo 5. Então, dado C um número constante negativo, o campo vetorial no R3. Então, o que é um campo vetorial no R3? A cada ponto do R3 ele vai associar um vetor no espaço, um vetor no R3. Isso é um campo vetorial no R3. Então, T aplicado em x, y, z, ele vai ser C, um número negativo, dividido por x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 sobre 2 vezes x, y, z. Então, esse é um exemplo de campo vetorial no R3. Né? Lembrando que 3 sobre 2, uma potência 3 sobre 2, significa raiz quadrada disso tudo ao cubo. Né? Isso que é uma potência fracionária. Tá? Isso, claro, para x, y, z diferente de 0, 0, porque senão aqui iria zerar todo mundo, né? Então esse aqui é um campo vetorial paralelo ao ponto x, y, z, né? Ao vetor x, y, z. Por quê? Porque essa parte aqui é um escalar. Então é um escalar vezes esse aqui. Então é um múltiplo do x, y, z. Tá? Com sentido oposto, né? Por que é sentido oposto? Toda essa parte aqui é positiva, mas o C é negativo. Então eu estou multiplicando o x, y, z por um número negativo. Se eu multiplico por um número negativo, eu inverto o sentido. Então o sentido é inverso, né? O sentido oposto. E a norma de t de x, y, z, ele vai ser o módulo de C, aqui já é positivo, vezes a norma de x, y, z. Quem é a norma de x, y, z? A raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ou seja, isso tudo elevado a meio, que é a raiz quadrada. Ok? Então, simplificando esses dois aqui, o que a gente obtém é módulo de C em cima, e embaixo o que a gente vai obter é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ok? Obtemos essa aqui. Então, isto é, a norma do campo vetorial T, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância de x, y, z a 0, 0. Né? O quadrado da distância. Porque, essa é exatamente o quadrado da distância. Por que inversamente proporcional? Porque o quadrado da distância está embaixo da fração. Ok? Então esse tipo de campos aparece em muitas situações. Vamos ver esse exemplo. Considere então uma partícula de massa m na origem. A força de atração gravitacional que age sobre essa partícula de massa unitária colocada em P igual a x, y, z. Então eu estou com um corpo de massa m na origem. Eu tenho um corpo de massa unitária no ponto P. Então a força de atração gravitacional que age sobre sobre a partícula de massa unitária colocada no ponto x, y, z, ela é dada por Gm sobre x, y, z. Tá bom? Que é a gravidade vezes a massa dividido então pela distância ao quadrado. Ok? Então logo esse campo vetorial f de x, y, z dado por esse carinha aqui, vezes menos x, y, z sobre a distância, né, sobre a raiz quadrada de x quadrado vezes y quadrado, quando você junta todo mundo aqui, eu vou ter exatamente esse campo aqui. Tá? Então esse campo é o campo de força que age sobre essa partícula. Tá bom? Então esse é o campo que age lá. Então esse é o módulo, né? Então é exatamente o que aparece aqui. Então o módulo de C é exatamente esse Gm aqui. Tá bom? Então nada mais é do que um campo dessa forma. Tá? Então olha só, é um campo exatamente dessa forma. É um campo que age, o campo gravitacional que age sobre uma partícula de massa unitária no ponto x, y, z pela atração gravitacional de uma partícula de massa m na origem. É exatamente um exemplo onde é um campo de vetores paralelo ao campo x, y, z. Então, um tipo importante de campo vetorial é o campo proveniente de uma função escalar, como a gente já viu, né? É o campo gradiente. Se eu tenho uma função de 3 variáveis, então o campo gradiente da f ele é dado pela derivada. Então, essa é outra notação que a gente pode utilizar para a derivada da f com relação a x. Então, derivada da f com relação a x na direção y, derivada da f com relação a y na direção j e derivada da f com relação a z na direção k. Lembrando que
I, J e K são os três vetores da base canônica, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1.